Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, como vão vocês? Vamos chegando. Olá, Vel chegou. Sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma Feminino em Nós aqui, para a gente poder colocar aqui uma música do Sagrado Feminino. Vocês estão me ouvindo bem? Para que despierten las mujeres todas, porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes, irán recobrando sus... Ótimo, ótimo. Sejam bem-vindos. Coloquei aqui um mantra. Oi, Vel, boa tarde. Olá, boa tarde. E aí, como é que está? Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem, eu coloquei aqui uma música, um mantra sagrado feminino, Ótimo. mas a internet não está ajudando, não. Tá, acabou de dar tilt aqui. Sim. Né? Então, como é que você está? Tudo Eu bem? tô bem, graças a Deus. Tudo em paz. Quase não aparece hoje, né? Quase, por pouco. Quase não aparece hoje. Mas seu santo é forte. Nosso santo, na verdade, né? Muito bem. Verônica, pessoal, não estava se sentindo bem essa semana, teve uma crise de labirintite, mas graças a Deus ela tá aqui hoje, tá bem, tá se recuperando, né? Isso. Achou que era Covid também, não foi, Vel? Não, porque eu não tive nenhum sintoma de Covid. Tá. Aí nem passou Muito pela minha bem. cabeça justamente porque tontura e vômito não é sintoma de Covid, né? É porque hoje o pessoal, qualquer febrinha que tá tendo, já acha que é Covid, né? Mas eu não tive febre, então também foi isso, né? Tranquilo, muito bem. E aí eu acho muito que bem. é mais essa harmonização desse equilíbrio, né? Isso. Masculino e feminino aqui, ó. Administrando, equilibrando, né? Equilibrando aí. Muito bem, Exato. pessoal. Eu tentei aqui, gente, fixar o tema desta tarde, mas eu não consegui. Normal. Depois eu peço ajuda aos universitários, tá? Eu também não preciso consegui. aprender, eu também não sei fazer isso aí. A gente ainda tá aprendendo aí, né? Como é que faz? Isso. O tema dessa tarde é bem interessante, porque todas nós precisamos, né, aprender com esse tema de hoje, tá? A gente vai esperando o pessoal chegar, mas a gente já pode ir começando aí para introduzir o tema, tá? Sim. A gente vai olhar para essa possibilidade de identificar as desconexões com o nosso feminino sagrado, tá? E é muito importante isso porque o déficit de autoconhecimento vai levar a gente a tá atropelando as coisas e não acessar o feminino sagrado como a gente vem vendo desde o início das nossas lives. É essencial, tanto para nós mulheres como para os homens, né? Eu estava assistindo um vídeo e uma professora falou que o futuro é feminino. Né? E ela explicou por quê. E eu entendo e eu concordo. Né? Ela fala que feminino não tem a ver com gênero, né? Isso. Não tem a ver com gênero. Se o futuro é da mulher, o futuro é do homem. Não tem nada a ver com gênero. É feminino no sentido das qualidades do feminino virem à tona nesse momento, né? Nessa nova era, né? Exatamente. Como o acolhimento,
o sentimento, a intuição, a capacidade de olhar para as emoções, essa Isso. sensibilidade, né? Isso. E eu acho Leveza, que flexibilidade, né, Fran? O leveza, amor, isso, mais as pessoas mais exatamente, humanas mesmo, né? exatamente, exatamente. Eu gostei. Seja bem-vindo, Vanner. Aí, ó, um homem participando da nossa Aê, que live ótimo. aqui. Muito bem, né? Então, quando a gente olha para essa possibilidade do mundo se tornar mais feminino, é o olhar para essa possibilidade, né, da gente brigar menos, da gente competir bem menos, da Exato. gente trazer a sensibilidade, a compaixão, né, o Uhum, acolhimento, o uhum. não julgamento, não é, Vel? Exatamente, Né? exatamente. Porque o julgamento é muito do masculino, né? Essa coisa da razão, da Uhum. objetividade, né? Isso. Então, o que é que Só você... entrou. Nossa, Anne, Entrou. seja bem-vinda! Muito Isso. bem. E desse lugar também, assim, que a gente está muito, né? E principalmente nós mulheres, é daquela pessoa durona, forte, que não precisa de ninguém para nada, autossuficiente. Então é muito nesse processo também, né? Então, uma das causas, né, da desconexão é justamente esse lugar, né? Tá, exatamente. Esse comportamento, né? A Isso, gente isso. percebe que tem comportamentos e tem um sistema de crenças que predominam nessas desconexões com o feminino sagrado, né? Isso, Na, exatamente. na psicologia analítica, a gente fala que é o ânimos da mulher, né? Que tá, no caso da mulher, né? O ânimos, ela tá conectada com esse ânimos e algumas características vão deflagrar, de fato, um ânimos ainda primitivo, né? Uhum, Então, a mulher, quando ela está muito identificada com esse ânimos, ela tem essa possibilidade de se desconectar com esse feminino. E aí, uhum, essas energias do yin e do yang, elas ficam, uhum. né, Isso, desequilibradas. exato. E E, na eu acho que é verdade, um elas desafio de precisam todos nós, conversar, né? né? É, Elas precisam é. conversar, porque, na verdade, é uma junção das duas. Não pode haver desconexão. Desconexão é quando uma está sobrepondo a outra, né? Exatamente. Eu vejo que é o desafio de todas nós, de todos nós, nós Uhum, mulheres e os homens, né, uhum. é buscar esse equilíbrio entre a Isso, energia feminina e a energia masculina, não é? Na isso. semana passada nós tivemos a presença aqui de A Achara, Chara. nosso professor, que Isso. discorreu muito bem sobre a Foi. questão da Uhum, energia masculina, ele trouxe muito da questão dele, né? E uhum. assim, a gente precisa continuar aprofundando o olhar a esse respeito, tá? Isso. E o que a Vou- Chara é, trouxe, Fran, muito importante, que foi a questão assim, a gente, na grande maioria, por sermos muito mais mentais, né, estamos muito mais na energia da mente, que é a energia do masculino, a gente está muito na energia do controle. Eu quero ter controle das coisas, né? Então a isso, gente opera muito com comportamentos de controle, de garantias, de segurança. E aí a gente acessa muito pouco o nosso sentimento, né? Ou seja, a nossa emoção. E a Chara trouxe isso lindamente, né? Que é quando a gente solta, ou seja, quando a gente relaxa, quando a gente vai para o feminino mesmo, de fato, é que as coisas começam a acontecer. Porque você abre mão do controle. E a gente observa, até na prática clínica, eu acho que você também, que é tão difícil para muitas pessoas abrir mão do controle, porque elas estão tão identificadas nessa persona controladora que elas acham que elas são controladoras, né? isso. A verdade, elas aprenderam a funcionar assim, não é? Exatamente. Como um padrão Aprenderam. mesmo, né? Um mecanismo de É, defesa. é o mecanismo de defesa. É funcional, né? Você Isso, lançar a mão do controle. E exatamente. assim, Vel, a gente vê também na nossa experiência clínica que esse controle, essa característica que é do masculino, Uhum. porque está relacionado à razão, à Isso, objetividade, né? Está isso. relacionado à função, pensamento. É uma compensação, tá? Aquelas pessoas mais inseguras, que têm a autoestima mais comprometida. Então, a gente também tem que olhar isso, não é? Uhum. O quanto é importante você entrar em contato com o seu divino, não é? Isso, Com o isso. seu divino, com o seu feminino sagrado, com o seu masculino sagrado, né? No sentido de
melhorar essa autoimagem, melhorar esse autoamor, melhorar essa autoestima, né? Curando também as feridas que estão relacionadas, né? Essa insegurança, né? Curando essas feridas relacionadas ao abandono, à rejeição, né? Porque muitas pessoas apresentam essa insegurança tão latente, né? Tão aguda, em função de experiências passadas, né? Exato. Até mesmo experiências intrauterinas. Hoje a gente já sabe, Sim, né, que as pessoas trazem memórias estavam ainda no processo, né, de amadurecimento no útero da mãe. Isso. Né? E na Então, constelação a gente vê que é até transgeracional também, né? Exatamente. Transgeracional. Isso. Exatamente. Isso. Exatamente. Então, é importante a gente olhar que, apesar do controle ser uma característica dessa energia masculina, né, em desequilíbrio, tá? É uma compensação. É uma compensação para uma insegurança muito grande, né? Para medo, né? Pessoas, a gente observa que pessoas muito medrosas. Eu conheço pessoas muito medrosas. Eu tenho clientes bem medrosos, não é? Diante de alguns desafios da vida e apresentam essa estratégia de controlar. Né? É uma compensação mesmo psíquica. Exatamente, Fran, perfeito. E é justamente assim, quando a gente parte do princípio da crença limitante, né? Que seja ela qual for. Então, vou dar um exemplo aqui da crença limitante de assim, os homens não são confiáveis. Um exemplo. Tá? Que até de um atendimento recente, por isso que está mais aqui. Os homens não são confiáveis. Então, eu vou atrair parceiros, né, que vão confirmar a minha crença de que os homens não são confiáveis. Exatamente. Né? Então, porque eu já trago isso dentro de mim. Né? Então, esse processo, né, do autoconhecimento que você está falando, assim, que tudo isso faz parte do nosso autoconhecimento, né, identificar essas energias, né, e trabalhar elas, é justamente para a gente dar esse lugar de merecimento, de amor próprio e de reconhecimento daquilo que realmente somos. Porque o sagrado nada mais é do que o divino que habita em nós. Então, que o divino que habita em nós é a nossa verdade, é a nossa alma, é a nossa essência pura, mais profunda. Né? É a nossa essência pura, exatamente. É a nossa natureza. Manuel diz, eu sou confiável aqui, ó, o Manuel. Ô, Trajano. Eu honro o Manuel. A próxima vez que eu te encontrar na Arena Fonte Nova, viu, Trajano? Eu vou perguntar para sua esposa se você realmente é confiável. Muito bem, exatamente. E nisso também a gente já pode olhar uma outra característica, tá, Vel? Desse masculino disfuncional, tá? Porque, gente, se você está desconectada, a mulher, no caso a mulher, ela está desconectada do seu sagrado feminino, a gente já conclui que existe um excesso da energia masculina. Exatamente. Tá? Está predominando a energia masculina. Da energia masculina disfuncional, porque a gente também já sabe aqui que existem as características do feminino, do masculino, existem características funcionais e características disfuncionais. Exato. E uma das características disfuncionais da energia masculina é essa capacidade de julgamento. Isso. Sabe? Aí você traz esse exemplo aí dessa crença que algumas mulheres apresentam, que os homens não são confiáveis, né? E assim, por detrás tem essa tendência a julgar, a generalizar, né? E isso tudo vai trazer prejuízos, né? E aí opera, Fran, naquele comportamento de querer ter mais controle. Porque se eu não confio, eu preciso controlar mais, eu preciso monitorar mais, eu não preciso dar brecha, né? Não posso dar espaço. Aí eu vou para um outro mecanismo de que eu preciso ser a perfeita. Aquela que faz tudo. Boa tarde. Né? Aquela que está sempre disponível, aquela que vira uma servidora e esquece até de si mesma muitas vezes. Exatamente. Né? Exatamente. Então, essa é uma das características. Você vai falar, não é? Você quer começar a enumerar? Não, isso. Nós já falamos de duas características, né? Para a gente poder identificar. É aquela pessoa que pensa mais e sente menos. É aquela pessoa que é muito cabeção, muito no controle, muito julgadora, muito no mental. Então, se você está muito no mental, muito no controle e muito julgadora, muito provavelmente, se você for mulher, né, você está com a sua
disfunção da energia do feminino, você está muito mais na energia do masculino e numa energia disfuncional. E o homem está nessa disfunção, né? Não Sim. está na energia saudável, sagrada, a verdade. A verdade É a manifestação da energia, né, que a gente está falando, Isso, né? exatamente. Pessoal? Porque o pessoal que está entrando agora, a gente está aqui pontuando características, comportamentos, né? Que vão ajudar a gente a identificar se nós estamos desconectados do nosso sagrado feminino. Né? Então, nós já pontuamos aqui a capacidade de pensar muito, né? O funcionamento mental intenso, né? De pensar, pensar, pensar. Isso. Inclusive, Vel, um parêntese aqui, tá? Eu estava estudando esse excesso de energia mental, desse excesso de pensamentos, tá? Vel, você me escutou? Sua imagem congelou um pouco, voltou. Eu não sei se foi a minha internet ou a sua, deu uma travadinha. Você girou aí um pouquinho, mas já voltou. Ah, tá. Tá? Pronto. A Rogéria até fez uma pergunta aqui, daqui a pouco eu vou olhar. Mas assim, para trazer aqui, né, que a gente também vai falar sobre a questão dos sintomas, das doenças, a gente vai trazer a psicossomática aqui, tá? E a enxaqueca, tá? A enxaqueca é um dos sintomas muito recorrentes nas mulheres que têm essa tendência a pensar demais, que estão muito com o campo mental muito ativado, tá? Sim. E desconectada do sagrado feminino. Exato. Tá? Era só uma observação que eu queria trazer. Perfeito. Pode falar, Vel. Porque justamente Vel. assim, quando a gente está muito no mental, a gente esquece de ocupar um espaço muito importante que é o nosso corpo, que é o nosso campo do sentir, né? E ele é tão inteligente, a gente já falou disso várias vezes, mas é importante frisar que o nosso corpo ele é tão inteligente, ou até mais inteligente que o nosso própria mente, né? Que a nossa mente inventa muitas coisas, ela mente muito. E às vezes a gente valida muito tudo aquilo que ela diz. Então, se a gente vem para o sentir, eu existo, né? Tá. E agora... Travou um pouco. Travou? Sim. Travou, mas pode continuar. Pode continuar. Tá. Então, aquela frase, né, que é penso, logo existo. Então, a gente penso, sinto e logo existo. Vamos incluir o sentir. Exatamente. Vamos trazer o sentir para dentro, né, para a presença. Que é justamente esse espaço que a gente está negligenciando muito nesse processo. Muito. Exatamente. E assim, a gente vive num mundo dominado pelo patriarcado, tá? Isso. Mas a gente sabe que outras civilizações, inclusive a civilização celta, né? Antes do cristianismo, tá? Antes do judaísmo e do cristianismo, as sociedades, as civilizações, elas se baseavam no matriarcado. Na verdade, o pessoal não gosta de falar matriarcado porque envolve essa questão do poder, não é isso? Eram matriciais, eram matrifocais. Né? As mulheres, elas tinham o seu lugar, elas eram consideradas sagradas, né? Inclusive por essa questão da gestação, de perpetuar a vida, certo? E com a questão do cristianismo, com a vinda da religião judaico-cristã, a mulher ela foi retirada, né? Tanto que a gente vê que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Na Igreja Católica existem duas mulheres, que é Maria, que é a santa, que foi concebida sem pecado, ninguém sabe como foi que Maria gestou Jesus, porque, né, é virgem, e tem a Maria Madalena, que é considerada a prostituta. Né? Então, inclusive, assim, essa questão da sexualidade, né, ser colocado, né, a mulher foi colocada como a que favorece ao pecado, né? Aí tem a história de Eva, tem tudo isso.
Então, a gente vive numa sociedade que domina o patriarcado de fato. Então, essa questão da competição, essa questão da busca desenfreada, né? E essa é uma situação que desfavorece, de fato, e com muita intensidade, a nossa desconexão com o sagrado feminino. Isso. Né? Porque Exato. vai favorecer o pensar e vai favorecer exatamente o que você está falando, a desconexão com o seu corpo. Isso. Porque a pessoa ela não vai ter tempo de olhar para o seu corpo, de fazer terapias corporais, entende? Exatamente. Porque o foco é outro. É o foco é desenvolver o sobreviver. conhecimento, né? Isso, exatamente. Então, É desenvolver assim, o intelecto. Isso, o racional lógico, né? Porque, assim, uma das coisas que a gente, quando está começando o processo do autoconhecimento, na sua maioria das vezes, um dos caminhos é começar a adquirir conhecimento. O conhecimento através de quê? Leituras. Eu quero saber, eu quero, né? Então, eu vou muito ainda alimentando esse mental. Eu ainda estou trazendo muitos livros, pesquisas. É importante, eu não estou dizendo que não é importante. Mas eu estou dizendo que existe um campo vasto de sabedoria que a gente não acessa muito, que é justamente esse corpo, essa conexão. Porque tá dentro da gente, né? E é um clichê, porque é verdade, é um clichê, mas é verdade. Tudo que a gente precisa saber já está dentro da gente, né? Basta a gente silenciar, né? E se escutar, mas a gente não consegue se escutar. Por que a gente não consegue? Porque a gente está muito ouvindo o que a mente diz. E a mente traz referências, não só as minhas referências da minha história, né, passada, porque a mente trabalha muito no passado, então ela não enxerga muito perspectiva de futuro, se não baseadas no que eu já vivi, ou seja, na minha história, ou a história dos meus antepassados, da minha família, do meu sistema. Então eu vou trazendo para a minha vida, então assim, aí por isso que é limitante, porque é uma crença, né, é uma percepção de mundo limitada que eu não amplio o meu olhar. E o processo da terapia é o processo do resgate do feminino. Né? Esse processo é para a gente ampliar o olhar, para a gente sair da caixa. Tem mais coisas que não me contaram, né, Fran? Quando a gente fala dessa história do feminino, Exatamente. né? Dessas mulheres que a gente já vem falando em todas as lives. É um processo histórico-cultural. Muitas mulheres que foram queimadas por conta disso. Né? E isso, na Inquisição, as mulheres intuitivas, as mulheres que mexiam com ervas, né? Elas, as consideradas bruxas, elas foram queimadas, elas foram perseguidas, né? Isso. Né? Porque eram mulheres que demonstravam uma certa independência, uma certa autoconfiança, e assim, e para o patriarcado, mulheres autoconfiantes não agrada. Isso. Né? Porque interessa a submissão da mulher, a omissão da mulher, né? E assim, a mulher sendo utilizada muitas vezes para a reprodução, né? Só para isso, muitas vezes, né? Infelizmente. Isso. Né? Aí, tem uma coisa interessante? Rogério falou aqui que ele, depois de muita terapia, ele deixou de ser cabeção. Muito bem, Rogério. Que bom, Rogério. Isso aí. Isso aí. A gente tem que aprender, né? Eu ia falar uma coisa interessante, que foi justamente que eu ouvi de uma paciente, né? A gente falou de bruxas, aí eu ri, porque eu lembrei disso. Ela comentando numa sessão, ela fez, tem horas que ela pensa assim, essa psicóloga é uma peste, né? Ela me desculpe o termo. Aí eu brinquei, eu falei assim, já me chamaram de bruxa, de peste nunca. Ela, eu não acredito, eu jamais te chamaria de bruxa. Ela achou aquilo um absurdo, alguém me chamar de bruxa. Eu falei, pois eu prefiro ser chamada de bruxa. De bruxa do que de peste. Pois é. Eu também. A percepção de mundo de cada um, né? Porque a percepção de mundo dela. O sistema de crenças de cada um, né? Exatamente. O sistema de crenças de cada um. Antes de você continuar com as pontuações, para a gente observar, né? A gente está aprendendo aqui a identificar as desconexões com o sagrado feminino. Eu quero só comentar algo aqui importante, que eu ampliando o olhar, ampliando o estudo, né? Nós falamos sobre a importância do movimento feminista, não é? Nós falamos, teve umas 2 ou 3 lives atrás, eu não lembro exatamente. Isso. E assim, foi importante a gente trazer a importância do movimento feminista, porque ainda tem pessoas que não compreenderam assim, a importância disso para nós que estamos aqui, né? É claro que que houve muita
muita disfunção, né, na apresentação do próprio movimento feminista, né? Houve muita confusão e tal, né? Mas, assim, é importante a gente observar que uma das consequências negativas do movimento feminista, apesar da grande importância, e eu sinto isso, eu reconheço isso, tá? Acho muito bom e honro todas as mulheres que fizeram parte dos movimentos lá atrás, né? Permitiram com que nós estivéssemos aqui hoje. Sim. Né? Uma das consequências negativas é exatamente essa tendência a se identificar com o masculino. Né? A mulher foi para o mercado de trabalho em busca dos seus direitos, sim, legal, mas houve também essa tendência a competir com o homem, né? E essa tendência a compensar também. Como a mulher vem desse histórico de submissão, né? Houve também essa tendência a se colocar superior aos homens. Isso. Tá? Então, é importante a gente trazer isso, porque a gente vive essa consequência hoje aqui, né? Porque essa tendência à competição, essa tendência a competir com o outro, é da energia masculina e é disfuncional, tá? Isso. E muitas mulheres, elas estão se apresentando assim, que na verdade não perceberam que não precisam disputar, elas ainda precisam competir, tá? É só para a gente poder... que a gente falou no início, né? Aquela mulher durona que acha que não precisa, né, de ninguém, que dá conta só. Muito masculinizada, assim, né? Porque eu não preciso, eu dou conta, eu me viro. Então eu bato de frente, né, com o homem, assim, nesse sentido mesmo, né? Exatamente. E essa coisa de viver sozinha, nós vimos em 2 lives anteriores, quando a gente trouxe a questão da dança das deusas, né, que tem a deusa Ártemis e tem a deusa Hestia, que são deusas virgens e que elas se satisfazem, elas estão bem sozinhas, né? Ártemis na natureza, em contato com os animais e tal, né? Hestia é a deusa da lareira. Só que em nenhum momento, na mitologia grega, a gente vê elas disputando. Isso. Elas não disputam. Elas não entram na competição porque elas não precisam. Isso. Elas aprenderam a ficar bem sozinhas, elas aprenderam a se bastar sozinhas, a estar felizes sozinhas, mas elas não entram na competição. Porque elas não, na verdade, porque quando a gente fala isso, é muito de uma negação do masculino. Eu não preciso, né? Não preciso de uma necessidade. De fato, nós não precisamos. Nenhum homem precisa da mulher como uma necessidade, porque nós somos seres individuais, né? Não é uma simbiose. Somos pessoas individuais. Mas é no significado não de uma somos metade da laranja. Não somos metade da laranja de ninguém. Deus, somos seres inteiros. E eu adoro aquela frase de Osho que eu já falei aqui. Eu não sei se nessa live, acho que foi com Denise, eu não lembro também. Mas assim, que Denise está até aqui. Bem-vinda, obrigada. Que é justamente, assim, o Osho fala isso. Nós não somos metades, né? Nós somos seres inteiros que se transbordam. É mais ou menos isso. Porque eu me lembro Isso. Né? E aí, Exatamente. assim, voltando para essa questão da pontuação, das identificações, da desconexão, a gente falou do pensar mais do que sentir, e de não acessar esse campo de sentimento, né? Que a Chara também trouxe essa questão da vulnerabilidade, quanto isso é importante para a gente, homens e mulheres. E eu achei lindo que um paciente me disse que agora vai ser valor de uma empresa multinacional que vão medir vulnerabilidade, que isso vai ser parte da avaliação de desempenho. Eu falei, uau, é a nova era chegando, que bom, né? Isso, já estamos na nova era. Vulnerabilidade como valor, como, né, de gestão de desempenho é algo muito importante. É sinal de que, de fato, o feminino está vindo. A pandemia, a gente já falou isso aqui, Fran, e a pandemia veio para trazer a gente para entrar em contato com essa energia que a gente estava negligenciando muito mesmo, né? Então, assim, a gente, quando a gente está nessa distorção, a gente também ocupa aquele padrão de comportamento de não sabe receber. E aí aquela mulher ou aquele homem que tem dificuldade em receber ou pedir ajuda. Isso, né? Exatamente. Porque não está no seu lugar. Isso. Exato. É porque a energia do masculino é ação, é movimento, é fazer, realizar. Né? Tanto que a gente precisa dessa energia para realizar, não é? Sim.
E a energia do feminino é exatamente o contrário, é a passividade, não é? A mulher, a energia do feminino é acolher, né? É receber. Então, quando a mulher se percebe não sabendo receber, então, assim, ela se coloca no lugar de sempre dar, fornecer, fornecer, fornecer. Então, assim, tem um desequilíbrio aí dessa energia. Isso. Exatamente. E até uma das ordens, né, do amor de Bert Hellinger, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. E é justamente esse equilíbrio energético, né? Dueto interior está dizendo aqui, tanto o feminino quanto o masculino são importantes. São as energias diferentes, mas igualmente importantes. Em todo momento a gente está dizendo isso, né? Não tem razão para disputar. A gente precisa, na verdade, equilibrar as duas energias. Elas precisam ser energias saudáveis. Porque quando elas estão saudáveis, quando elas estão na sua função sagrada, divina, verdadeira, elas vão nos ajudar, elas vão ser nutridoras e elas vão trazer para a gente sustentabilidade, força de vida. Não conflitos, não problemas, não doenças, né? Exatamente. Dueto Interior Design está trazendo aqui que a emancipação, né? Na luta pela emancipação houve muito ruído, né? Muito ruído, sim. Muito ruído, muitas confusões sociais, sim. Mas isso é do humano, né? Isso é do humano, isso faz parte, não é? Isso faz parte porque isso vai depender também de como a pessoa entende e sente aquele movimento, né? E os conteúdos que ela traz, entende? E também vai depender de outras coisas também, sabe, gente? Do caráter, dos valores éticos das pessoas. Então, assim, todos os movimentos que a gente vê, né, sempre vão ter ruído, sempre vão ter aquelas pessoas extremistas, sempre vão ter aquelas que não vão compreender, e isso faz parte do humano, né? Essas disfunções são típicas do ser humano, né? Nessa busca de completude que a gente vive, né? Nós estamos nesse caminho do autoconhecimento e da individuação, então ainda tem muita coisa para a gente poder olhar e conhecer, né, sobre nós mesmos. Então, o importante é a gente limpar os ruídos, né? Limpar e acessar a essência daquilo, né? A essência daquilo ali. Mas é bem isso. Seja bem-vindo, Edward. É assim que pronuncia, né? Edward Júnior. Muito bem. E, Invel, ele disse que tem uma pergunta. Pode perguntar. A gente vai estar falando aqui. Tá? Eu estou de olho no horário aqui também. Sim, Vel. Então, dando continuidade aí. Mais características, né? Então, assim, também tem aquela pessoa que geralmente são pessoas muito orgulhosas. Então, as pessoas, ela, além de ter dificuldade de receber, né, de pedir ajuda, ela geralmente é aquela pessoa que gosta mais, que você falou, é mais doadora, porque também tem, tem um processo por trás disso, a gente já começou a falar sobre isso, mas cada um é cada um tem sua história. Então, aquele padrão mais doador, né, de fazer mais pelos outros do que por si mesmo, geralmente é isso. Então, eu vou mais para agradar aos outros, e aí eu esqueço de mim mesma, de fazer algo por mim, e às vezes eu tenho até dificuldade. Eu já vi muitas mulheres, eu atendo muitas mulheres que têm dificuldade de reconhecer qual é a sua necessidade. Sim. Quando eu pergunto o que é que você pode fazer de bom por você, elas não sabem responder. Porque não tem essa conexão. Está desconectada do seu sagrado, do seu feminino, ou seja, da sua verdade. E muitas vezes esse comportamento é fruto de uma crença, sabe? Foi educada e construiu a crença de que ela, para ser amada, ela precisava estar se doando o tempo todo. Isso. Né? Tem também, né, outra questão também que envolve a persona, não é? Muitas pessoas foram educadas a estar sempre sorridentes, sempre dizer sim, né? E não demonstrar que está com raiva, que está chateada, que está aborrecida, tem que estar. Tá tudo bem. Não está tudo bem, mas a pessoa tem que demonstrar que está tudo bem. Entende? Então, tem isso também nesse processo aí. Algumas pessoas elas podem se identificar com isso, né? Com essa necessidade de estar sempre se doando, porque aprendeu lá atrás que se ela não se doasse, ela não receberia o amor das outras pessoas, ela seria excluída. Não é? E aí ela... tem algo que é interessante que a gente pode também abrir para isso, que é a relação com a mãe, né?
Muito provavelmente, isso está em decorrência dessa relação com a mãe. Como é que eu sou vista pela minha mãe? Minha mãe sendo o meu primeiro objeto de amor, a psicologia nos diz isso, né? Só depois que nós vamos para o pai, né? Nós mulheres, né? Principalmente. Então, a gente tem nosso primeiro objeto de amor, a mãe, tanto os homens contra as mulheres, mas os homens geralmente ficam com a mãe, mais com a mãe no sentido, e as mulheres vão para o pai, né? Segundo a psicanálise freudiana diz isso, né? Freud fala desse movimento. Mas a gente percebe também que muitas vezes essa relação com a mãe, né? Como a criança percebe essa relação com a mãe, se ela não se sente atendida na sua necessidade, né? Claro que a criança não tem o desenvolvimento intelectual, cognitivo, então ela vai mais desse campo sensorial que a gente está convidando vocês a experimentarem mais, que é o campo do sentir, mais emoção. E aí a criança sente que, poxa, minha mãe não me ama. Um exemplo. E a mãe ama, só que a mãe ama do jeito dela, do jeito que ela sabe, mas a criança exige, a criança é exigente, ela quer mais, ela quer, né, tudo para ela, sei lá o quê. E aí a criança acaba se comportando ou se moldando aquela dinâmica que ela sente que, opa, se eu faço isso, minha mãe faz isso para mim. Aí ela vai se moldando e agradando a mãe, e quando ela cresce, ela se torna uma adulta, né? Nós mulheres, aí a gente não sabe quem eu sou, né? Então, quem eu sou mesmo? Será que eu não consigo ser espontânea? Eu já atendo algumas pessoas com esses dilemas, né? Mas, assim, como que eu posso... Que necessidade que é minha? Eu só passei a minha vida toda fazendo algo pelos outros, né? Agradando minha mãe, né? Agradando meus irmãos, sendo a boazinha da família, a perfeita da família. E agora, né? Como é isso? Eu não sei outra coisa, eu só sei fazer isso, né? Então, meio que se perde nessa dinâmica. E aí não consegue acessar esse lugar do sentir, de fato, porque passou uma vida planejada, estrategicamente calculada, digamos assim, mas a criança não calcula nesse nível, mas é mais um exemplo. E aí tem aquelas pessoas também com uma disfunção da energia, né, do feminino, que vira workaholic, só trabalho, não tem tempo para nada, mas eu não tenho tempo que é uma fuga, né? Eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para fazer terapia, eu não tenho tempo para mim, porque tá nesse movimento do masculino muito forte, né? Exatamente. Eu queria fazer uma observação aqui, essa questão da relação com a mãe, ela é essencial. Em todas os vídeos que eu vi, que eu fui pesquisar, que eu fui estudar, todos sinalizam assim, a importância de você olhar, tanto a mulher quanto o homem, você olhar para essa relação com a mãe e olhar o nível de saúde que se apresenta, né? Como essa dinâmica na relação com a mãe, né? E a gente observa que muitas meninas que têm problema com a mãe, né? Elas têm dificuldade em se relacionar com garotas na escola. São meninas que têm uma facilidade de se relacionar com meninos, com garotos. Né? E aí já entra aquela questão da competição, né? Essa menina vai competir com as outras mulheres, né? E aí vai perder o sentido de sororidade, né? Que a gente trouxe isso aqui, né? Que isso é importantíssimo, essa coisa de quando você supera essa necessidade de competição e você se permite viver a sororidade, como a gente viu que soro significa irmã, não é? Então, assim, você vai permitir com que, pelo menos naquele meio que você vive, naquela sociedade, naquele grupo, que a energia da cooperação, ela flua. Porque não tem competição, não vai ter competição. Vai ter sororidade, então vai ter compartilhamento, vai ter ajuda mútua, entende? Isso. Então, é importante a gente olhar para essa relação com a mãe. Quando a gente vai trabalhar essa energia do feminino, a gente tem que olhar. Não só a mãe, tá? Mas olhar para as avós, e as bisavós, né? E o pai Sim, também, porque o pai se a gente está falando de energia masculina e feminina, a gente está falando de pai e de mãe, gente. Exatamente. Embora muitas vezes, uma ressalva, embora muitas vezes nossas mães podem ter mais energia masculina e os nossos pais mais energias femininas. Então já tem uma disfunção no sistema, uma disfunção no sentido, já está trocado. Então isso meio que confunde ainda mais a gente, né? Também tem exatamente. isso. Então, um olhar mais profundo, aí só uma constelação familiar para poder ajudar a gente a encontrar.
Constelação e outras técnicas também, né? Ah, sim, Que a com gente certeza. vai, que a gente vai trazer ao longo das nossas lives, Com né? certeza. No aprofundamento desse olhar, não é, gente? Assim, eu e Verônica, a gente sempre sinaliza que a gente sempre traz essa observação de que nós também estamos aprendendo, né? Isso. Assim, é muito legal, assim, esse olhar, né? Parar para estudar mesmo essa questão, aprender a identificar as desconexões com o sagrado feminino tem me ajudado muito, sabe? Sim, com E a certeza. gente está nesse processo aí. Eduardo, obrigada, viu, Eduardo? Ele falou alguma coisa aqui, mas eu acabei me perdendo, gente, porque os comentários vão subindo e a gente desculpa, a gente não tem condições de ler todos os comentários e responder todas as perguntas, tá? A gente, que estou Olha, tentando eu aqui. achei a pergunta dele aqui, Fran. Não sei se você está apta para responder isso. O homem, em sua pura consciência divina, tem a polarização de atrair uma pessoa com consciência divina? Ou seja, duas pessoas polarizadas pela consciência divina, pela afinidade de energia. Sim. É a física quântica, né? Lei da atração. Isso É a lei da atração. É a lei da atração, Exatamente. exatamente. Isso. É a lei da atração. Muito Uhum. bem. A pessoa está ali com aquilo desenvolvido, está potencializando aquilo ali e vai, né? A gente vai atrair aquilo que precisa trabalhar. A gente ainda tem um processo, né? Deu uma travadinha aqui, eu não sei se vamos dizer assim, de autoconhecimento, né? Ou de consciência que eu preciso desenvolver acerca de mim mesma. Travou? Então, deu uma travada. Para mim, você está rodando ainda. Mas eu tô conseguindo me ver. Tá. Quem travou, gente? Eu, Francine. Foi Fran que travou. Ah, tá. Isso, foi Fran. Voltando. Pronto. Eu tirei do Wi-Fi aqui, botei no 4G para poder Aham. a gente conseguir terminar aqui. Pronto. Isso. A minha internet é assim, ela Sorte, gente. ela Do jeito que é, a gente está seguindo um movimento, fluxo. e A gente Mercúrio tá tá tendo um monte de controle, a gente não quer mais controlar essas coisas, né? E Mercúrio tá retrógrado, gente, retrógrado. Mercúrio tá retrógrado, então vai ter muita, a internet vai cair, aparelho não vai funcionar, entendeu? Sim, verdade. A gente trazendo astrologia aqui, né? Aham. Mercúrio tá retrógrado, a internet vai cair um bocado ainda. Vamos lá, Exato. vamos lá. Sim. Tem uma questão aqui Então, da dueto interior, né? Que eu acho também bacana a gente ler, porque eu acho que vale a pena a gente ir para os comentários, porque assim, de uma certa forma eu já explanei todos os tópicos e de repente a gente, Tá. se alguém tiver interesse, manda um direct que a gente coloca lá, a lista lá todos, né? Que a gente já falou de todos, né? Da questão do orgulho, da questão do pensar mais, sentir menos, da questão de não demonstrar sua vulnerabilidade, da questão do controle. Assim, eu acho que uma das questões principais para a gente da gente identificar quando eu estou com controle e quando eu estou na pressa, naquela correria, naquela agitação, eu tô A ansiedade, né? Nas pesquisas que eu fiz, estão sempre relacionam a ansiedade na mulher, né, em decorrência desse excesso de energia masculina e da desconexão com a energia do feminino. Né? Porque quando você está conectada com essa energia do feminino, você consegue escutar seu corpo, você consegue parar, você consegue silenciar, você consegue fazer... relaxamento. Você relaxa, exatamente. Né? Exatamente. E por que a gente está tendo tantos índices de pessoas ansiosas? Por que será, né, Fran? Por que será? Né? Essa competição toda, né? Essa busca desenfreada, né?
Traz isso, né? Isso. Por isso a importância da gente Essa trazer aqui. desconexão. Isso. Por isso a Eu acho que importância da gente trazer. o principal é a gente entender que existe uma desconexão entre o pensar e o sentir. Eu estou pensando demasiadamente, estou sentindo muito pouco. Na verdade, talvez eu nem esteja sentindo, porque eu não estou dando espaço para eu sentir. Porque para eu sentir, eu preciso relaxar e quase nunca relaxo. Por quê? Porque nem sei relaxar. Tem muita gente que quando fala assim, quando eu vou dormir parece que eu penso mais. Por quê? Porque não sabe nem relaxar. Não conseguem relaxar. Né? E o relaxamento é uma função do feminino. Os homens relaxam para dormir, ou relaxam no dia, mas quem está com muita energia masculina não relaxa. Então está na ansiedade, então está na disfunção do masculino. Porque é importante a energia do masculino. A energia do masculino ela nos dá foco, nos dá sustentação. Né? Mas Objetividade. ela, demasiadamente, elas nos adoecem, porque elas vai trazer a gente para uma ansiedade, para uma pressa, para uma obsessão por controle, por resultado. E uma das coisas assim incríveis do processo do autoconhecimento, para quem faz, né? E Francine, acho que há de concordar comigo, que o mais importante não é o resultado. O mais importante é o processo. É você se abrir, você se permitir experienciar. Porque a gente está aqui aprendendo. A gente não está aqui para acertar sempre, até porque, né, a gente até em fase de desenvolvimento, a gente caiu bastante para a gente poder caminhar. Né? A gente engatinhou, a gente primeiro sustentou uma perna, depois a outra, e aí a gente levantou, caiu. Tem um processo. Então, por que a gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra? Né? Então, assim, eu acho que isso é importante. Trazer isso não respeitar essa consciência, né? Não respeitar o tempo das coisas, né? O tempo do desenvolvimento de cada fruto, ciclos, né? De cada coisa. Ciclos. Né? A mulher tem ciclos. Os ciclos, né? Isso, exatamente. A gente não pode deixar de falar sobre os ciclos, né? Essa coisa da... A natureza tem ciclos. A natureza, primavera, verão, outono e inverno. Né? A lua, noite, né? Existem ciclos. Por que a gente quer uma coisa? Eu até brinco com os meus pacientes, né? Então, assim, vocês plantam uma semente hoje e amanhã você vai comer o fruto do que você plantou? Não, vai demorar anos. Não. Tem que esperar, tem que dar o tempo de cada coisa, né? O tempo de cada coisa. Isso. Então, o convite é justamente isso, desacelerar, desacelere. Saia dessa energia, né, ansiosa, de pressa, né? De querer as coisas ao seu tempo, ao seu modo, do seu jeito. A vida não está aqui para nos satisfazer, para nos atender. Ela está aqui para nos dar o que é melhor para a gente naquele momento. E às vezes o melhor para a gente naquele momento não é o que eu quero. Ok, faz parte, né? É verdade, é verdade. Eu na minha experiência pessoal, eu posso dizer isso, sabe? Que quantas vezes eu quis muito uma coisa e sofri muito porque não tive aquela coisa e depois não era para ter mesmo não. Aquilo dali não ia me fazer bem, era melhor não ter tido aquilo mesmo não, sabe? Exatamente. É a limitação mesmo do olhar do ego, né? Por isso que é importante acessar o sentimento. E você traz essa coisa de que tem pessoas que não sentem e tem pessoas que estão sentindo, mas não conseguem identificar os sentimentos, as emoções, né? Isso também é importante a gente observar, né? E nessa questão dos ciclos da mulher, que aí a gente já entra no gênero feminino, né, gente? Porque quando a gente vai falar de ciclo, ciclo menstrual, ciclo gestacional, né? Menopausa, a menarca, né? A mulher já começa os seus ciclos desde a menarca, desde a primeira menstruação, quando a menstruação, né, aparece. O homem na andropausa. Né? Sim, né? Então, assim, é importante nesse processo, quando você começa a olhar para os seus ciclos, você começa também a respeitar os seus ciclos e o seu momento, né? Aí você também vai trabalhar esse nível de alta exigência, né? Porque essa coisa da energia masculina exacerbada, de estar nesse movimento todo, nessa busca, nessa coisa de não parar, as pessoas muitas vezes apresentam um nível de exigência muito grande com os outros e consigo também. Sim, né? Então, assim, muito mais consigo às vezes, né? Muito mais consigo, né? Um nível de exigência, de alta exigência tão grande que muitas vezes a própria pessoa não respeita o seu momento
de tristeza, de silêncio, de introspecção, de não querer, de querer estar sozinha, em silêncio, né? Fica se cobrando, tá alegre, tá feliz o tempo todo, né? Que essa é uma das ilusões que a mídia traz pra gente, né? De que a gente tem que estar bem, tem que estar feliz o tempo todo, né? Então, a gente começa a olhar para isso, né? Trabalhar esse nível de autoexigência, acessar esse feminino, respeitar os seus ciclos, respeitar seus momentos. Então, tudo isso faz parte, né? Observe que é muita coisa, né? É muita coisa. Seja bem-vinda, Paty. Seja bem-vinda. É muita coisa, viu, gente? Assim, Dea bem... Paim disse aqui, vocês estão me dando tapas na cara. Ô, Dea, a gente também recebe várias. Ai, meu Deus. Não, Dea, você está trabalhando esse feminino. Eu tenho ciência disso. Tenho ciência. Você está trabalhando. Estou trabalhando. Fique tranquila. Né? O que mais, gente? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. A gente tem poucos minutos agora aqui. Isso, né? Então, o Paty, Eduardo seja pergunta bem-vinda. novamente, o caminho da renúncia é o verdadeiro caminho... O caminho da renúncia é o verdadeiro caminho do verdadeiro amor? Como assim? Você entendeu? Não. O caminho da renúncia é o verdadeiro caminho do verdadeiro amor? Da renúncia que é abrir mão? Não entendi. Não sei, não entendi. Não entendi a pergunta, não. Também não sei. Eu sei que eu sei que a gente precisa renunciar a algumas coisas, né? É importante. A questão do desapego, né? A questão do desapego, porque o apego traz muito sofrimento, né, pra gente. Disfunção. Apego já é disfunção. Então, se tem apego, já está na disfunção. Já está no mental, já está no ego, já está na mente, já está no masculino, muitas vezes, no masculino disfuncional. Né? E no Vai Sim Sol, vai ficar gravado aqui, vai ficar gravado. A renúncia das ilusões. Sim. Você, quando aprofunda o autoconhecimento, você vai renunciando às ilusões, né? Isso. As ilusões que foram criadas ao longo da vida, né? Você vai desconstruindo crenças disfuncionais, crenças infelizes, crenças que trazem sofrimento, e você vai reconstruindo. Sim, isso. Exatamente. Renúncia faz parte. Eu ia falar uma coisa, mas eu acabei me perdendo aqui em relação a essa coisa aqui do... Eu me perdi aqui, né? Mas a renúncia faz parte, sim, tá? Nesse processo de desconstrução para se reconstruir. E quando a gente fala do apego, que a gente fala da exacerbação do materialismo, né, muitas vezes o apego está relacionado a isso. Né? Essa visão limitada do que é a vida e do que é o ser humano, né? De que a vida é isso aqui, que é ganhar dinheiro e pagar conta né? E isso, renúncia da expectativa é muito bom. É uma libertação quando você renuncia às expectativas, viu? Isso. Expectativa dos eventos, expectativa em relação ao outro, gente, isso é uma libertação. O budismo trabalha muito sobre isso, né? Isso é ser adulto. Né? Abrir mão das expectativas é ser adulto. Porque só a criança fica esperando sempre ser nutrido pelo outro, né? Né? Então, o e adulto, ele se responsabiliza. Eu me responsabilizo. Aí você vê as relações de casais, né? Que essa coisa de que o outro não me dá, e você fica cobrando, o outro não me dá, não me dá. É a criança ferida ali, né? Isso. A criança ferida ali, aguardando ser nutrida, né? Esperando algo. Isso. Mas eu queria falar sobre a questão da espiritualidade, tá? A gente não pode esquecer desse aspecto, porque o contato com o sagrado feminino, ele facilita o desenvolvimento de características relacionadas à espiritualidade, né? Sim. Que é a simpatia, a empatia, o desenvolvimento da compaixão, o desenvolvimento da capacidade de acolher, que é totalmente diferente do julgamento, não é? Porque o excesso de julgamento, você acaba condenando o outro, e quando você condena, você não acolheu, né? Você não
você não dá espaço para compaixão, você está ali condenando, né, no julgamento. O julgamento é um aspecto disfuncional da energia masculina, tá? E nós mulheres faz parte do ânimos primitivo, né? Então, a gente trabalhar também essa questão da espiritualidade, tá, gente? Isso. Tanto as mulheres quanto os homens, tá? Isso. Né? Porque Inclusive, né, Fran? É a nossa conexão mais profunda, né? A espiritualidade nada mais é do que a nossa conexão mais profunda, né? Nós conosco mesmo, né? Nosso ser, nossa essência divina, né? Esse olhar para dentro. Então, quando você fala isso, me vem muito assim, isso é o feminino, né? Por que que é o feminino? Porque os homens que buscam o autoconhecimento, eles já têm uma energia do feminino ali. Os homens que estão resistentes à terapia, ao autoconhecimento, à espiritualidade, é porque eles estão muito no masculino. É a negação, assim, e não é só isso, não. É aqueles expressar suas emoções, entrar em contato com as suas emoções. O homem está sofrendo, não está bem e prende o choro, né? E não expressa as suas emoções. Isso é uma manifestação de desconexão da energia feminina no gênero masculino, nos homens. Tá? E a gente sabe que a gente só se conecta com o outro quando a gente se permite ser vulnerável. Enquanto cabeção com cabeção não tem conexão. O que tem conexão é coração com coração. A gente se conecta através do coração. E essa vulnerabilidade, ele precisa estar a serviço do feminino, não contra o feminino. E vice-versa, né? E vice-versa, isso, né? O yin e o yang, né? Esse equilíbrio aí. Exatamente. Isso. Muito bem. A gente viu um bocado de coisa na cabeça aqui. Paty, beijo, que tá adorando. Né? Grace, minha amiga, que bom. Grace, ela tá sempre presente nas lives. Tá sempre, né? Tá em todas. Obrigada, Grace. Muito bem, muito bem. Que bom. Dea tá trazendo aqui, que tal continuarmos essa live em outra semana? Sim, isso é um tema legal. A Paulinha está trazendo aqui o ponto de mutação de Capra. Muito bom. Ótima observação, Paulinha. Ótima observação. Boa dica. Muito bem. Gente, na próxima live eu vou trazer livros, tá? Eu vou trazer, porque eles estão aqui espalhados, mas eu vou trazer para vocês, quem quiser ler e continuar aprofundando esse olhar do feminino, tá? Na última live eu trouxe, né, As Deusas e a Mulher, mas eu vou estar trazendo aqui outros livros, tá? Para a gente poder olhar. André falou alguma coisa aqui. O pior é a manifestação sombria disso, por estar represado e negado pelos homens. Sim. Verdade, André. Exato. Precisamos trazer à luz, né? Tudo. Isso. Que é gente, e é tão legal quando você vê um homem que trabalha já bem essa energia do feminino, né? É tão legal. Assim... Até a conversa com esses homens, a coisa flui, né? Exato. Fica mais simples, facilita, né? E assim, tudo isso também vai facilitar o desenvolvimento da inteligência emocional, né, gente? Sim. Porque nesse mundo louco de conquistas e dinheiro e tal, e conquista de status social, a gente as pessoas têm desenvolvido muita inteligência intelectual, a inteligência racional, e tem esquecido de desenvolver a inteligência emocional e a inteligência espiritual. A gente precisa desenvolver 3 inteligências, né? E aí você vê uma pessoa que não conhece quase nada de si, que não sabe, que não consegue nem comunicar o que sente, né? Assim, ela tem ali apresenta ali uma deficiência da inteligência emocional e espiritual, né? Eu acho vou usar, muito Fran, bacana. Uma frase do Teilhard de Chardin que ele fala: somos seres espirituais. Não, nós não somos seres humanos numa experiência espiritual. Nós somos seres espirituais dentro de uma experiência humana. Dentro humana, isso. Então, a gente Varney, tá seja bem-vindo. Né? Saudade de Varney, meu professor de dança, ó, que legal. Um homem com a energia feminina aí. Que Saudades, maravilha. Varney. Em breve estaremos novamente nas nossas aulas de dança de salão aí. Sim, né? com fé em Deus. Muito logo, bem. Logo. Logo, vamos, né?
Vamos E torcer, aí, né? Essa pandemia já, né, dá uma trégua aí pra gente. Mas assim, enquanto a gente não fizer a nossa lição de casa, que é cuidar do feminino, cuidar da gente, fazer o nosso trabalho de conexão, talvez ela não foi ainda porque a gente não tá fazendo a lição de casa, hein? Vamos olhar isso. exatamente. Hi, hi. É. Ai, ai, é isso.